Queridos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 5. Diz assim o texto: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Eu estou estudando o livro de Mateus há algum tempo, e o capítulo 8 de Mateus, antes mesmo desse texto e depois desse texto, nós vamos observar que há vários milagres que Jesus vem operando. Jesus opera ali vários milagres, mas nós encontramos verdades muito preciosas nesse texto, além daquilo que nós gostamos de ver e que na maioria das vezes são as únicas coisas que nós queremos ver, que são os milagres. Jesus ele continua curando, Jesus ele continua libertando, Jesus ele continua expulsando demônios. Nós vamos ver que ele cura a sogra de Pedro, ele cura o servo do centurião, ele expulsa o demônio da vida daquelas pessoas em Gadara, e que é lançado sobre os porcos, e os porcos são lançados no penhasco. Jesus ele continua operando todo tipo de milagres, isso é fato. Mas Jesus tem coisas mais além ainda do que milagres para fazer na nossa vida. Eu costumo dizer que quanto mais eu obedeço, menos milagre eu preciso. Porque tem muita gente que parece que quer viver uma vida cristã movida somente pelo sobrenatural. E me entenda, eu não estou dizendo que eu não creio que Jesus opera, que Deus opera de maneira sobrenatural. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que isso não é a coisa mais importante. Porque a Bíblia fala de 10 cegos que foram curados, e a Bíblia diz que só um foi salvo. A Bíblia fala de outras pessoas que experimentaram do poder de Deus. Tem muita gente que conhece o poder de Deus, mas nunca teve contato real com Deus. Tem muita gente que conhece a manifestação do sobrenatural de Deus, mas nunca teve um contato com o próprio Deus, nunca teve um contato com a autoridade do próprio Deus. Hoje eu tive um momento muito especial na hora do louvor. E assim, queridos, eu não consigo entender, eu tenho muita dificuldade. Eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade de entender que alguém que um dia teve uma experiência real com Cristo não ser apaixonado por Ele. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Porque para mim não existe nada mais importante na minha vida do que Ele.
eu renuncio à tentação, não é por medo de ir para o inferno. Deus conhece o meu coração e eu estou no altar. E Ele conhece. O que me faz dizer não para a tentação não é o medo de ir para o inferno, não é o medo de ser castigado, é o amor que eu tenho por Ele. Eu converti, eu tinha 21 anos já. Eu já tinha tido muitas experiências na minha vida com muitas coisas boas aos olhos humanos, mas eu nunca experimentei algo igual do que a presença dEle. E se existe alguma coisa nesse mundo que seja melhor do que a presença dEle, eu nunca experimentei, mas eu tenho certeza que não existe. Quando a gente ama, a gente não tem dificuldade de obedecer. É por isso que a Bíblia diz, Ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, porque é algo natural, é prazer para a gente obedecer, não é obrigação, não é peso. Você está me entendendo? Quando a gente ama, servi-lo não é um peso, fazer a obra dele não é um peso, falar dele não é um peso, sabe, adorar ele não é um peso, trabalhar para ele não é um peso, não. Vir para a igreja não é um peso. A religião é pesada, mas cristianismo fala de relacionamento. Quando a gente ama Ele, dizer não para uma propina não é um peso, dizer não para um assédio não é um peso. Quando a gente ama Ele, andar com Ele nunca vai ser um peso. É por isso que Ele disse que onde tivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Tesouro fala de algo de valor, fala da coisa mais importante, fala daquilo que nós mais valorizamos. Tem gente que briga por dinheiro, tem gente que briga por trabalho, tem gente que briga por status, tem gente que briga por posição, mas não faz questão nenhuma por Ele. Tem gente que dá o seu tempo, o seu dom e o seu talento para ganhar dinheiro, para alcançar status, para alcançar posição, para tantas coisas, mas não consegue dar para Ele. Para mim existem duas coisas que para mim são muito claras. Para mim, quem o ama, por mais que não queira, não consegue deixar de dar o seu melhor para Ele. E quem não ama, por mais que tente, não vai conseguir. Esse texto, ele fala de um milagre, mas ele fala de outras coisas também muito importantes que eu quero compartilhar com você. O texto diz que quando Jesus entra na cidade, aleluia, a Bíblia diz que aquele centurião é quem toma a atitude de se dirigir até Jesus. Aquele homem, ele ocupava uma posição de liderança. Ele não era judeu. Ele não fazia parte do sistema religioso. Ele não, para facilitar a linguagem, ele não era crente. Muito menos líder de GC, muito menos fazia parte de algum ministério, não. Ele ocupava uma posição de liderança, ele era líder de uma centúria, que era mais ou menos como se fosse o líder do almoxarifado do quartel. E ele tinha homens sob a liderança dele. E a Bíblia diz que quando Jesus entra na cidade, ele se dirige até Jesus, e o texto deixa muito claro, pedindo-lhe
ajuda. Apesar dele ocupar aquela posição de liderança, isso não foi empecilho para ele pedir ajuda. Por quê? Porque ele reconhecia que a posição que ele ocupava, que a liderança que ele tinha, ele reconhecia que aquilo não era capaz de resolver o problema que ele estava enfrentando. Quantas e quantas vezes a gente se depara com situação de pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, e que isso já começou faz tempo, mas as pessoas não têm a humildade de buscar ajuda. A pessoa não tem, às vezes espera, como diz o caldo entornar, quando não tem mais jeito, quando não tem mais como, porque a gente tem dificuldade de pedir ajuda. A gente tem dificuldade de compartilhar, a gente tem dificuldade de expressar a nossa fragilidade. E eu vou dizer uma coisa para você: a igreja e os líderes têm muita culpa nesse comportamento. Os líderes principalmente têm muita culpa nesse comportamento que a igreja brasileira desenvolveu. Porque durante muito tempo foi pregado que como que se fosse quase que pecado um cristão passar por problema. E aí as pessoas se sentiam, poxa, como que eu vou? Se levantaram líderes, colocaram-se líderes em posições quase de semideus, que as pessoas tinham dificuldade até de se aproximar. Mas a gente olha, o primeiro exemplo que esse homem nos dá é um exemplo de humildade, que mesmo numa posição de liderança, o texto diz que quando Jesus entra na cidade, ele toma a iniciativa de ir até Jesus. Tem muita gente esperando que Deus ou que outros façam aquilo que só você pode fazer. Deus, ele nunca vai te obrigar, por exemplo, a ir para a academia para cuidar da tua saúde. Deus nunca vai te obrigar a ir para o parque fazer a tua caminhada. Deus nunca vai te obrigar a ir ao médico. Deus nunca vai te obrigar a ir, sabe, num profissional, seja em que área for que você de repente está precisando. Deus nunca vai te obrigar, por exemplo, a você estar na escola de inteligência bíblica segunda-feira. Não, Deus não vai te obrigar nem mesmo a vir para a igreja. Você vem se você quiser, é uma decisão sua. Deus não vai te obrigar a orar todos os dias e ler a palavra. Não, essa é uma atitude que só você pode tomar para resolver ou para evitar problemas. Tem muita gente esperando que Deus ou que outras pessoas façam algo que só a pessoa pode fazer. Deus nunca vai te obrigar a ser discipulado. Deus nunca vai te obrigar a ter alguém do teu lado. Deus nunca, não. Ele te ensina através da palavra, mas a decisão sempre vai ser sua. O texto continua. Ele pede que Jesus vá à casa dele, que o servo dele está paralítico. E Jesus diz: eu vou lá curá-lo, eu vou atender o seu pedido. E aquele homem surpreende Jesus com um nível de fé que Jesus diz que não viu em ninguém no povo de Israel, que era o povo escolhido, era o povo de Deus. A fé daquele homem estava no lugar certo. Ou seja, ele diz: Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Ele disse assim: Senhor, não precisa o Senhor ir lá. Eu tenho um homem sob a minha liderança e eu sei o que é autoridade, aleluia. Ele diz: eu sei o que é a autoridade de uma palavra. Sabe, eu digo para eles vão, eu digo vem, eles vêm. Então faz o seguinte: apenas libera a palavra, porque eu creio que o meu servo será curado. A fé daquele homem, apesar dele não ser crente, dele não estar na igreja, dele não ser um líder, dele não estar dentro do sistema religioso, mas ele tinha um nível de fé na palavra que Jesus não tinha encontrado em ninguém no meio do seu próprio povo. É o que o próprio Jesus diz.
Tem gente que tem fé, mas está com a fé no lugar errado. Na verdade, fé todo mundo tem. A pergunta é: onde está a sua fé? Porque fé você tem. Até o diabo tem. Que a Bíblia diz que ele crê, estremece, mas ele não obedece. Tem gente com fé, mas no lugar errado. Tem gente colocando a sua fé em pessoas. Quem vai pregar domingo? Fulano. Vou não. Aqui não tem ninguém assim. Eu estou falando em outras igrejas. Até tem aqui, mas hoje não veio para o culto. Não está nesse culto de hoje. Para não dizer que a gente é perfeito, não vou dizer, está vendo? Pastor Marquinhos está aí agora online, meu amigo, rapidinho viraliza. Pastor Marquinhos disse que problema só tem na igreja dos outros, na igreja dele não tem. Aqui tem também, mas não veio para o culto hoje por causa do frio. Não veio porque era eu que ia pregar. Ele viu o banner, esse negócio do banner, né? Já saiu o banner do culto de domingo? Quem que vai pregar? Ah, vou não. Está colocando a fé nas pessoas. É lógico que Deus usa pessoas, usa. Mas Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Deixa eu te falar uma coisa. Os momentos mais preciosos que eu tive, as experiências mais fortes que eu tive com Deus, não foi nos momentos que eu achava que ia acontecer, não foi através das pessoas que eu criei expectativa que ia acontecer, não. Deus fala na simplicidade. Para quem tem um coração ensinável, todo lugar é lugar de aprender. Quem tem um coração ensinável sabe que não tem ninguém que não tenha nada para ensinar, e também não tem ninguém que não tenha nada para aprender. Tem gente que está com a fé certa, mas colocando no lugar errado, colocando nas pessoas. Quem vai dar escola, gente? Por incrível que pareça, e eu tenho medo disso, hein? Eu tenho medo disso. Quando a gente, não é o pastor Marquinhos que vai dar a escola, o número de conexões faz. Aí eu não sei se eu fico com raiva dessas pessoas ou com pena. Raiva a gente não pode ter. Aí sobra só a misericórdia. Por que eu tenho medo, pastor? Porque deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida, Deus costuma tirar. Você quer que Deus me leve? Então para de me colocar no lugar de Deus na sua vida. Se você faz isso, para com esse negócio de achar que é só quando eu dou aula, é só quando eu prego, é só quando não sei o quê. Tira a tua fé de pessoas, coloca a tua fé na palavra, coloca a tua fé em Deus, e você vai ter experiências que você nunca teve. Deus vai te surpreender de maneira extraordinária. Aleluia! Eu sei que tem pessoas que gostam, eu sei que tem líderes que gostam, eu sei que tem líderes que até promovem esse ambiente. Se tem uma coisa que Deus não negocia, chama-se a glória dEle. Deus não negocia com ninguém. Deus não negocia. Tem gente que está com a fé certa no lugar errado, porque está colocando a sua fé em atividades, em frequentar atividades, em rituais. Tem gente que acha que o simples fato de vir para o culto resolveu o seu problema. O simples fato de estar no GC toda semana resolveu o seu problema. É lógico que tudo isso é importante, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é na hora que a fé está na palavra.
É na hora que quando você olha para esses momentos, quando você olha para o culto, quando você olha para a escola, quando você olha para o GC, quando você olha para o discipulado, quando você olha para todos esses momentos, para o teu devocional diário, como momentos de você estar recebendo a palavra, e que você crê que é a palavra que vai te alimentar, é a palavra que vai curar, é a palavra que vai libertar, é a palavra que vai transformar, aí você começa a ter experiências extraordinárias com Deus. É a mesma coisa do batismo, né? Tem gente que acha que o batismo resolve o problema. Não. Se você não converter de verdade, o batismo só vai fazer com que você entre na água um pecador seco e saia de lá um pecador molhado. Não mudou nada. Vir para a igreja e não ter essa relação de autoridade com a palavra não muda nada. E aqui eu quero chegar na cereja do bolo. O texto diz que aquele homem que não era crente, que não era líder, que não era religioso, que não fazia parte do sistema religioso, ele não era judeu, e a Bíblia diz que é exatamente isso que chama a atenção de Jesus, e faz com que Jesus nos alerte acerca de duas coisas extremamente importantes, que para mim são mais relevantes do que aquele milagre que ele faz na vida do seu servo, do servo do centurião. Jesus, ele nos alerta e ele diz o seguinte: quando ele olha para a fé daquele homem, quando ele olha para a maneira como aquele homem se relaciona com a palavra, quando ele olha e vê a autoridade, a importância que a palavra dele tem para aquele homem, ele diz: não é possível. Não é possível, porque no meio do meu povo eu estou vendo um monte de gente lá, sabe, que anda comigo, que está vendo o milagre, que está vendo as coisas acontecerem. E deixa eu te falar uma coisa: esse homem declara a fé dele na palavra de Jesus antes dele ver o milagre. E tem gente que está vendo o milagre acontecer e ainda não conseguiu ter uma relação dessa de autoridade com a palavra. É isso que chama a atenção de Jesus. Jesus diz: tem gente que me conhece, que já viu milagre, que já viu eu ressuscitar, e ainda não tem um nível de obediência, um nível de relação, ainda não tem a palavra com esse nível de autoridade sobre a sua vida. E esse homem crê em mim dessa maneira. Aí ele diz o seguinte: ao ouvir isso, versículo 10, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Quem é que seguia Jesus? O povo de Israel. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade. Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quem era Abraão, Isaque e Jacó? Ele estava se referindo exatamente ao povo de Israel. Ele estava dizendo assim: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muitos que vão vir, sabe, muitos daqueles que não eram alvo, sabe, que não eram, que num primeiro momento não eram alvo da salvação. Tem muitos que estão fora. Lembra quando ele disse que naquele grande dia vai ter muitos que a gente acha que não vão estar lá e vão estar? É desses que ele está falando. Ele está dizendo: deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muitos que não estão ainda no meio do povo de Israel, mas vão vir do Oriente e do Ocidente, significando de todos os lugares, que agora a salvação não estava mais restrita somente ao povo de Israel. Ele diz: tem muito que está fora que vai estar dentro, e tem muito que está dentro que vai estar fora. Pronto, resumi. Aí a gente lembra quando Jesus falou que naquele grande dia: muitos que me chamam Senhor, Senhor, não vão entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E só faz a vontade do Pai que está nos céus aquele que tem uma relação de autoridade com a palavra,
aquele que tem a palavra como autoridade na sua vida, aquele que olha para aquilo que Jesus fala, aquilo que olha para quem Jesus é, da mesma maneira que aquele homem olhou, que não precisava nem ele ir na casa dele. Diz: não, Senhor, fica tranquilo, eu creio, basta que o Senhor libere a palavra e um milagre acontece lá. Isso é relação de autoridade com a palavra. Ele diz: muitos virão e se juntarão a Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, o povo de Israel, na grande celebração do reino dos céus. O que será que ele estava querendo dizer? A mesma coisa que ele disse em outros momentos, que tem muita gente que está colocando a sua fé em pessoas, que tem gente que está colocando a sua fé em atividades, em rituais religiosos, que a gente pensa que vão estar e não vão estar. Aí ele encerra dizendo: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas e ficarão de fora da festa. Aqueles que estão com a sua fé apenas nas pessoas, aqueles que estão com a sua fé apenas nos rituais, sabe, aqueles que estão apenas na igreja, mas não estão na palavra, aqueles que estão na religião, mas não estão em Cristo, aqueles que estão vivendo o seu próprio evangelho e não o evangelho de Cristo, aqueles que vivem de acordo com a sua própria vontade e não de acordo com a vontade dele, ou seja, aquele que não tem uma relação de autoridade com a palavra. Ele diz: está dentro, mas vai ser lançado fora. Os que não vivem pela palavra, os que conhecem, mas não obedecem. Fica claro aqui, queridos, para a gente encerrar, que a definição de fé para Jesus é bem diferente daquilo que a gente entende como fé. Fica claro que a definição de fé para Jesus não é uma atitude religiosa geral na nossa vida, mas é algo bem mais específico. Porque tem gente que acha que ter fé é acreditar que Deus existe, acreditar que Jesus ressuscitou. Não, isso até o diabo acredita, mais do que a gente, porque ele viu, ele teve com Deus, ele não tem por que duvidar, mas nem por isso ele está no céu, nem por isso ele herdou a vida eterna. Fica claro que para Jesus a definição de fé é algo mais específico, é o reconhecimento e a submissão à autoridade que há na palavra, e a Bíblia diz que Ele é a palavra. O problema é que tem muita gente que acha que é possível ter uma relação, sabe, com Jesus, ter uma relação de submissão a Jesus, sem ter uma relação de submissão à palavra. Como? Se a Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a Bíblia diz que Ele é a palavra. Como ter uma relação de obediência com Ele e não ter uma relação de obediência com a palavra? Me explica. Porque eu sou do Seringal e eu não consigo entender. Me explica. Você que tem doutorado aí, faculdade. Sou contra não, também tenho faculdade. Mas eu não consigo entender. Como que eu vou me relacionar com Jesus sem me relacionar com a palavra, se a Bíblia diz que Ele é a palavra? Sabe, para Jesus a fé não é apenas uma consciência, uma confiança na bondade de alguma divindade distante, não. É crer precisamente na autoridade que há nele, que há na palavra. Sabe, tem muita gente fora do ambiente da igreja crendo, e tem muita gente dentro da igreja duvidando. É isso que ele está dizendo. Ele diz: vai vir muita gente de fora e vai sentar na mesa e vai desfrutar da festa, e tem gente que está aqui dentro e vai ficar de fora da festa. Jesus, ele falou isso num outro momento, quando ele manda convidar o povo para a cerimônia lá, para as bodas. E a Bíblia diz que os seus servos vão, convida, aí um diz: não, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar do meu campo. O outro diz: não, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. O outro: não, eu não tenho tempo, eu tenho que me divertir. Jesus diz: eles não querem não? Era para eles, então chama, quem encontrar pode trazer, porque eles não querem. Bota os convidados aqui. Aleluia. Tem muita gente que está duvidando do que está escrito.
Não obedecer, preste atenção no que eu vou falar aqui. Não obedecer é não crer. Não crer é duvidar. Logo, não obedecer é duvidar. E duvidar da palavra é duvidar do próprio Cristo. E os que duvidam, ele diz, vão ser lançados fora. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aquele homem mesmo, sem fazer parte do sistema religioso da época, ele crê de uma maneira que ninguém havia crido ainda, e foi isso que gerou um milagre na vida do seu servo. O milagre foi apenas uma consequência. O problema é que nós estamos em busca do milagre. Quando você se preocupa com um processo, com uma vida de obediência, com uma vida de autoridade da palavra sobre a sua vida, milagres para você vai se tornar algo natural, algo normal. Porque eu vou dizer uma coisa para você: milagre se tornou algo normal na minha vida. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que milagre é só quando o morto ressuscita, quando alguém é curado, quando Deus está fazendo milagres todos os dias, a todo instante. A Bíblia diz que quando você decide fazer a vontade de Deus, ter a palavra como autoridade, a Bíblia não diz que você tem que viver correndo atrás de bênção. A Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de você. Está na Bíblia. Quanto mais eu obedeço, menos milagre eu preciso e mais milagre eu vivo. Pastor, não é contraditório? Cara, claro que não. Claro que não. A autoridade de Jesus e da palavra são a mesma coisa. E ela precisa ser restaurada dentro da igreja, porque senão muita gente vai ser lançado fora. Coloque a sua fé no lugar certo. Tire a sua fé do lugar errado, porque fé certa no lugar errado nunca vai te dar o resultado desejado. Grave isso. Fé certa no lugar errado nunca vai te dar o resultado desejado. Cristianismo não é para quem deseja viver sua própria vontade, não é para quem pensa em primeiro lugar em ser feliz. Não, cristianismo é para quem decidiu em primeiro lugar fazer ele feliz. É para quem decidiu ter a palavra como autoridade na sua vida. E querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você toma essa decisão, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Para de perder tempo com religião, para de perder tempo com pessoas e começa a dedicar tempo a uma vida conduzida pela palavra. Uma vida conduzida pela palavra, independente de onde você estiver. A Bíblia diz em Deuteronômio, seja no campo, seja na cidade, seja em qualquer lugar, seja em tempo de pandemia, seja em tempo de escassez. Deixa eu te falar uma coisa: o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, e lá não tinha caixa eletrônico, lá não tinha supermercado, e a Bíblia diz que nem as sandálias dos pés deles se gastaram, porque Deus estava com eles. Uma vida movida pela palavra é uma vida de provisão, é uma vida de providência, é uma vida de livramento, é uma vida de cuidado, é uma vida que nem mesmo a morte tem poder sobre nós. O cristianismo é para quem decidiu morrer para si mesmo, para viver exclusivamente para Ele. A festa no reino é para aqueles que decidiram viver e morrer, ganhar e perder, ou seja, viver pela palavra. A pergunta é: qual é a tua relação com a palavra? O que a palavra representa para você? Quando você ouve algo que está escrito, ou quando você lê algo que está escrito, que autoridade aquilo tem para você? Porque é isso que vai definir se você vai participar da festa do reino dos céus ou não. É isso que vai definir. E eu quero te falar, te dar uma última boa notícia. A festa do reino dos céus não começa quando você morre biologicamente. Começa quando você morre para você mesmo
e começa a viver para Ele aqui já. Aleluia. Vida eterna não é apenas um conceito de vida após a morte. Também é, mas é uma vida, é uma qualidade de vida superior, não no sentido material, mas no sentido, sabe, da vida ter sentido, no sentido do prazer de viver, que nós já experimentamos em vida. Fica de pé em nome de Jesus.